O gastroenterologista, o Queiroz, quando me fez o diagnóstico, estava com as lágrimas nos olhos e pedi-lhe: se isto correr mal, há uma coisa que me vai aqui prometer. Ele também é católico, mas há uma coisa que me vai prometer. Vamos à Holanda e se eu decidir morrer, você ajuda-me a morrer. Porque na Holanda compra-se um kit de eutanásia e morre-se. E ele, com as lágrimas nos olhos: Queiroz, isso não me falha, você vai me ajudar nisto. Porque o pavor era o sofrimento, não é? Porque eu já tinha visto gente a sofrer. Há dias que a gente não se esquece, não? Esse é daqueles que eu não posso esquecer. Desde os 17 anos que o tratavam sempre por doutor. Foi preciso chegar aos 46 anos para ser tratado como Sr. Álvaro. Deixou de ser visto apenas como médico para ser tratado como os outros doentes quando teve um cancro no intestino em 2006. Álvaro Beleza, médico e conhecido militante do Partido Socialista, deparou-se com a ideia de que poderia morrer. Diz que a partir daí a vida mudou por completo, que se tornou melhor médico porque entende verdadeiramente o sofrimento dos doentes, que se tornou melhor pai porque o cancro o levou a ficar mais tempo em casa, a tomar conta do filho que na altura tinha apenas 1 ano, que se tornou mais genuíno na política. Hoje vem-nos falar do cancro e também do poder da amizade, numa fase tão dura da vida. Eu sou a Sara Tainha, jornalista da SIC, e este é o podcast Tenho Cancro e Depois. Olá Álvaro Beleza, bem-vindo. Obrigada por ter aceitado Sara, o nosso convite. Obrigado. Hoje, ao contrário dos outros episódios, não temos o médico que acompanhou os tratamentos, mas temos alguém que foi fundamental durante todo este processo, o seu melhor amigo, Francisco Luz Clara. Olá, Francisco. Olá, viva. Seja muito bem-vindo. Obrigado. O cancro é de todos. Tenho Cancro e Depois. É um projeto editorial da SIC Notícias com o apoio da Novartis. Um espaço multiplataforma que acolhe todas as vozes que contribuem para normalizar como se fala de cancro, fundamental para uma sociedade mais informada e empática. Partilhamos experiências e criamos pontes, porque o cancro também deve ser conversa. Saiba mais e acompanhe este projeto em tenhocancroedepois.pt. Para quem acompanha o podcast sabe que costumo entrevistar quem teve cancro e o seu médico, e desta vez Álvaro Beleza decidiu trazer o seu melhor amigo. E a minha pergunta é porquê? Porque o médico também tem que ser amigo, já cá está o médico. E apesar de todos os médicos que me trataram também são meus amigos, o que às vezes até para eles é uma situação mais difícil, achei que fazia sentido o meu maior amigo, é como se fosse o meu irmão. Porque a amizade, de todas as coisas que me impactaram com a doença, para mim o que mais realçou é o valor da amizade. Nessa altura é que se vê a importância que é ter amigos verdadeiros. E os amigos a gente escolhe-os, a família não. E portanto isso marcou muito e achei que era com quem eu me sentia mais à vontade para estar aqui a falar sobre isto. Porque não é fácil. É falar de algo que mudou a minha vida completamente, não. Depois de ter um cancro é um bocadinho, eu estava a vir para cá, estava a pensar nisto, é um bocadinho como uma sentença de morte adiada. Quem passa por isto tem sempre que faço análises, sempre que faço... A coisa que eu tenho mais medo é quando faço uma endoscopia ou um ataque, que é voltar a ter, e portanto no fundo é isso. E portanto com o Chico estou muito bem. E como é que o Chico, lá está, o ajudou nesse período tão difícil? O Chico foi fundamental porque eu tinha um filho com 1 ano, não é? A mãe estava ótima, e a mãe é muito importante, é uma ótima mãe, mas as crianças precisam de pai e mãe, precisam... E a primeira conversa que eu tive com ele foi, se me acontecesse alguma coisa, eu sabia que ele ia tratar o meu filho como se fosse filho dele. Mais do que a companhia que ele me fez, não é? Foi-me buscar ao hospital, não me foi levar porque eu fui de táxi, porque o colega que me operou é meu amigo e não me quis avisar quando é que eu ia ser operado para não estar em ansiedade. Telefonou-me, estava eu a adormecer, o Vicente, que tinha 1 ano, o meu filho tinha 1 ano, e disse: pronto, obra, anda, que é amanhã que és operado, às 4 da tarde, não me esqueça. E meti-me no táxi e fui para o IPO. Mas o Chico que me foi buscar quando eu vim para cá, que é uma coisa muito importante, não é? A saída do hospital é um renascer, é uma coisa. Francisco, lembra-se desse momento? Foi horrível. Eu soube a notícia do cancro dele, estávamos a começar a almoçar lá em casa, toco ao telefone,
Nunca mais esqueci. Toco ao telefone, era o Álvaro. Chico, tenho uma má notícia para te dar. Estou com um cancro. Vou morrer. E preciso que trates do meu filho. E eu, Álvaro, vais morrer, mas calma, conta lá o que é que se passa. Estou com um cancro nos intestinos. Epá, e tu és o padrinho do Vicente. E eu preciso que tu olhes pelo Vicente. Ele tem a mãe, mas tu vais-me substituir. E ele estava completamente em baixo. Eu fiquei completamente de rastro, já não consegui almoçar e nunca mais esqueci aquele telefonema. Foi uma coisa, para mim, horrível. Epá, desculpa. Sério? Não, desculpa. Se eu soubesse que corria bem, não tinha nada. Pedi desculpa. Por amor de Deus. Alguma vez tinham falado sobre este momento? Não. Não. Nunca Isso nunca disse. Mas foi. Para mim foi muito chocante na altura. Sentir com um maior amigo, um quase irmão, vira-se para mim, eu vou morrer. Porque depois ele é muito pessimista, o Álvaro. Não sei se é de ser médico, geralmente os médicos são mais pessimistas e tal. Então ele só dizia, não, vou morrer, deixa que olhar para tratar do meu filho, preciso que olhes por ele o resto da vida. Calma, isso vai-se tudo resolver. E pronto, e foi assim que eu soube. E já lhe vou perguntar de uma forma prática como é que tentou aqui alavancar e ajudar o Álvaro. Mas Álvaro, quando se está num momento destes em que se tem que pedir a um amigo algo que é impensável, podes tomar conta do meu filho, o que é que passa pela cabeça? Nós médicos somos maus doentes, não é? Porque eu tive a noção clara da gravidade da coisa. Era um cancro no meio da ponte, um T3, portanto tinha 50% de hipótese de sobreviver em 5 anos. Ou não. Já passaram 19. Já passou. E portanto eu vi a coisa difícil. O que mais me custou naquilo tudo, e o Chico sabe, foi mais do que eu morrer, era não ver crescer o meu filho. Isso era uma coisa que me atormentava. Pensava, não vou ver crescer o meu filho. E tê-lo visto crescer, já ganhei esta vida. E pronto, mas é difícil, claro que foi difícil, mas eu sabia que o Chico não me ia dizer que não. Por isso eu estava mesmo aflito e precisava de ficar também eu tranquilo que ele tinha a noção da gravidade da coisa e pronto, eu sabia que o meu filho estava bem entregue. É daquelas coisas que a gente pensa que nunca nos vai acontecer, mas que de repente eu vi, não, isto vai-me acontecer. E foi isso. E o Álvaro até sabia o que é que poderia representar a vida do seu filho, porque o próprio Álvaro não teve a sua mãe nem o seu pai presentes na sua educação, não é? Foram os avós que assumiram aqui esse papel de E já educar. agora a casa do Chico, quando eu vinha a Lisboa, quando estava a estudar, eu ia primeiro para a casa dele, para a casa dos meus avós. Eu mesmo próximo dele e dos pais. Onde ia era a minha casa. Depois aqui ia para a casa dos avós. Mas os meus avós foram fantásticos. A minha mãe era muito doente e o meu pai separou-se quando eu era pequenino. O meu pai era carioca, brasileiro, viveu no Rio de Janeiro. Quando eu fui para o Rio de Janeiro com 16 anos, percebi porque é que ele tinha ido embora de Portugal. Ele achava que Portugal era muito preto e branco, muito atraçado. Quando eu cheguei ao Rio em 75, percebi, pronto, ó pai, tinhas razão. Mas pronto. Mas tinha essa consciência que se não estivesse presente, que o seu filho o iria sentir, não é? Sim. E, aliás, é uma coisa, fiz tudo com o meu filho, espero ter feito tudo e continuar a fazer, que eu não tive. Isto tento-lhe dar o que eu não tive, não? Que é proximidade. Se calhar até demais, sou um pai um bocado avô e mimo muito, mas... E a doença aproximou muito dele, não é? Porque depois fiquei a fazer quimioterapia, fiquei em casa mais tempo e estava mais com ele, não é? Portanto, liguei muito a ele também por causa de... Aliás, o Álvaro diz que o cancro o tornou melhor pai. Melhor pai como? Tornou-me mais próximo, Sim. Tornou-me muito mais próximo e mais atento, não é? Ele passou a ser o mais importante na minha vida. Ponto final, parágrafo. O meu filho passou a ser o mais importante objetivo que eu tinha, ajudá-lo o tempo que eu vivesse, a que ele tivesse um pai que o ajudasse a ser feliz. E isso deu força para os tratamentos, por exemplo? Não, isso deu-me bastante, porque ele ocupava muito que os bebés é preciso mudar fraldas, muitas vezes a tomar brufenes e essas coisas, e portanto isso ocupou-me muito. Pois ele era pequenino ainda. Mas eu comecei a trabalhar logo também. Eu nunca meti baixa, só meti quando fui operado. Aliás, passado uns anos fui a Évora e até me disseram isso que eu não tinha noção. Um colega meu disse: Álvaro, beleza, então você vem cá, você tem a noção
o que é que aqui pensam de si? Eu espero que não seja mal, porque eu dirigi um serviço, fiz um serviço novo lá de sangue em Évora. Não, há uma história que se conta que eu não sabia, que era, eu estive doente, tive 10 dias internado e depois passado 5 dias ou 6 fui trabalhar para Évora. E estava ainda muito debilitado, e depois fiz quimioterapia meio ano e ainda tinha colostomia, portanto tinha um saco ao lado. E apareci e fui trabalhar, e trabalhei com os outros. E então, parece que não, quando estavam doentes de gripes, qualquer coisa, tinham vergonha de pôr atestados, porque o diretor estava todo feito, coitadinho, não é? E estava lá, não é? E eu não sabia disso. Eu nem imaginei, por amor de Deus, então, mas podiam meter baixa que eu não me importava nada. Não somos todos iguais, não é? Aliás, tive um projeto novo, fui convidado para criar um laboratório no Algarve, de raiz, e isso ajudou-me imenso. O trabalho ocupou-te a cabeça. E o trabalho ocupou-me imenso. E não, enquanto trabalhava, não estava a pensar na doença. Não. Francisco, lembra-se desta altura? Como é que o Álvaro conseguiu aqui combater a doença, mas lá está, dando prioridade ao filho, não esquecendo o trabalho? Quem estava de fora, o que é que via? Via que uma pessoa, quando passa por estas situações, vê a vida de maneira diferente. E eu acho que isso é inevitável. Embora eu não tenha, eu pessoalmente nunca tenha tido problemas destes, felizmente, mas compreendo perfeitamente a atitude dele. Ele sempre foi muito agarrado ao filho, o Álvaro, e acho que ainda ficou mais agarrado. O filho era tudo para ele, de facto. Era a preocupação do filho, ele sempre manifestou aquela preocupação se lhe acontecesse qualquer coisa, porque ele durante 5 anos ele não descansou. Por muito que diga, aqueles 5 primeiros anos, que é aquele prazo. É o prazo, exatamente. Não é? É o prazo de validade. É o prazo de validade. Pronto. E ele, enquanto esse tempo não passou, eu vi que ele não era bem o mesmo Álvaro que eu tinha conhecido. Quer dizer, uma pessoa mais preocupada, mais atenta ao filho, preocupação do filho. É natural. Mas preocupado com ele mesmo ou preocupado com os outros? Preocupado que lhe pudesse acontecer qualquer coisa a ele e, em consequência, ao filho. Que o filho viesse a sofrer se lhe acontecesse alguma coisa pior, não é? Mas pronto, correu tudo bem e cá está ele. Isto para os amigos, esta fase da doença também é muito dura, porque depois muitos acabam até, muitas vezes, por não saber qual a melhor forma de ajudar. Pois, às vezes não sabe bem como é que se há de lidar. O que dizer, como fazer, porque depois também depende das pessoas. Há pessoas que querem a presença dos amigos constantes, há outras que querem estar sozinhas. Como é que, enquanto amigo, fez essa gestão de saber o quão estaria presente? Não, eu acho que ele gostava que eu estivesse presente. Aliás, o tempo todo que ele esteve no hospital, certo. Eu acho que fui lá praticamente todos os dias. Era eu que lhe dava a comida. Lembras-te? Ele o almoço. Ele não comia, era eu que lhe dava o almoço. Depois fui pescar, veio a casa. Enfim, dei-lhe aquele apoio que eu acho que um amigo deve dar. Tentar acompanhá-lo, tentar animá-lo. Ele estava muito em baixo, estava muito caído. Ele é pessimista, como eu já disse há bocado. E, portanto, tentei sempre puxá-lo para cima, tudo se ia resolver, que isto era uma fase que passava. E foi isso. E passou, graças a Deus. Como é que um pessimista, Álvaro, encara a doença e encara o que aí vem, sabendo ainda por cima tudo o que é que vinha do ponto de vista médico, não é? Mais pessimista, eu sou cético. Sim. Apesar de termos tido formação católica, o Chico é católico, crente, e eu não sou. E aí, quem é crente tem uma ajuda extra nestas situações. Eu, aliás, andava a pé quilómetros lá no IPO, fazia quilómetros no corredor quando podia, a pensar nisso, não é? Será que é agora que eu vou converter-me e tal? Mas não me converti. E, portanto, sou muito cético, não é? Porque acabo por ser muito... creio na ciência, creio na física, na química, nas células, não tudo. E acho que isto é um processo de sorte e azar. Isto é em que eu sei quando há casos que não há nada a fazer. Pode-se ir a Fátima fazer, mas não acredito em milagres. Não. E como já vi muita coisa má, porque esse foi, aliás, o meu drama, o sofrimento com o cancro, não é? Terminal, que hoje está muito melhor, hoje há cuidados continuados, paliativos, hoje há muito mais tratamentos do que havia há 20 anos. Aliás, a minha adesão à causa da eutanásia tem a ver com isto. Porque o outro meu amigo, o gastroenterologista, o Queiroz, que me fez o diagnóstico, quando me fez o diagnóstico estava com as lágrimas nos olhos, e eu disse, olha,
Oh, caralho, Isso foi bom também. vai-me prometer aqui uma coisa em que ele me dizia: eu nestas situações só queria ser porteiro de discoteca, não me esqueço. Porquê que eu não sou porteiro de discoteca? Porquê que sou médico? Tenho que estar a fazer um relatório a um amigo que é uma coisa. Então, antes de avançar, porque ele sabia que era grave. Deixe-me ir a esse momento, antes de avançarmos na nossa conversa. Como é que chega a esse diagnóstico? Pois, eu já sabia mais ou menos o que é que tinha, andei a adiar a endoscopia e só fiz a endoscopia no dia 3 de janeiro, até passei passagem de ano com esse meu amigo gastro que me fez a endoscopia. Eu já sabia que aquilo ia dar mau resultado. Fiz a endoscopia sem anestesia, né? A olhar para a câmara e até fiz o diagnóstico histológico. Disse: olha, isto é um adenocarcinoma. Porque ainda sei umas coisas de medicina. E o Queiroz nem me falou. Depois... Não, isso foi o momento mais difícil que eu tive, porque era o que era grave, ainda não sabíamos se tinha metástases, se estavam gânglios apanhados, porque isso é que decide o prognóstico. Felizmente não tinha, felizmente depois não tinha, mas não sabia, podia ter, e foi aí que falei contigo, e pedi-lhe: se isto correr mal, há uma coisa que me vai aqui prometer. Ele também é católico, mas há uma coisa que me vai prometer: vamos à Holanda, e se eu decidir morrer, você ajuda-me a morrer. Porque na Holanda compra-se um kit de eutanásia e morre-se. Na Suíça também. Há vários países. Bem, e ele, com as lágrimas nos olhos: não quero, isso não me falha, você vai me ajudar nisto. Porque o pavor era o sofrimento, não é? Porque eu já tinha visto gente a sofrer, a morrer. E depois fiz a viagem para Lisboa. Isso foi uma viagem muito difícil. De Évora para Lisboa. E eu gosto muito de guiar, aliás, gostamos os dois, mas essa custou muito. Essa viagem custou muito. Vim ter com a Joana, com a mãe de Vicente, para lhe dizer o que é que era, e pronto, isso foi um dia. Há dias que a gente não se esquece, não? Esse é daqueles que eu não posso esquecer. Mas pronto, a parte boa disto é que estou cá, e como eu, há felizmente milhões que sobrevivem, não é? Não sou o único. O Álvaro há pouco dizia que às vezes tem consciência de que não há nada a fazer, pode-se ir a Fátima, que não há milagres. No seu caso, tinha essa consciência da estatística dos 50%, que haveria alguma coisa a fazer. É mesmo sorte, é mesmo... É um totobola. É um totobola. Aliás, a lição mais importante que eu aprendi são duas. Primeira, somos mortais. Nós não pensamos nisso, mas no fundo estamos na vida como se fôssemos imortais. Ainda bem. Pensamos que vamos morrer aos 100 anos. Portanto, isto vai tudo. As pessoas hoje cada vez vivem mais, o que é ótimo. E deve-se à medicina. Eu devo a minha vida à medicina. Aliás, como médico só posso ser grato à medicina. Como médico e como doente? Como doente, sim. O Álvaro só deve tudo à medicina. Mas, e portanto, que sou mortal. E a segunda é que isto é um totobola. Aconteceu-me isto, podia ser outra coisa qualquer. As pessoas morrem de morte súbita, nem se sabe porquê. Às vezes nem se sabe as causas, não é? Portanto, nós somos finitos, isto é curto, e o melhor é aproveitar enquanto cá estamos. Isso também é a terceira lição. Apetece-me um gelado de chocolate e como. Não ando cá com dietas. Não, porque eu amanhã posso não estar cá. E o gelado de chocolate é ótimo. Mas isso dá-nos desculpa para fazer tudo e mais alguma coisa. Pode ser perigoso ou não? Pode, mas é curioso. Não abdico dos pequenos prazeres da vida, sabe? Quando estava internado, o que eu sentia mais falta era: não podia estar na praia, não podia olhar o mar, não podia guiar, não podia ouvir música. Sentias preso. E pequenas coisas. A beleza da natureza. E, portanto... A vida que muda depois do cancro, não é? Tem não outra faço dimensão. Fretes. Mas fazer fretes para quê? Se eu puder, faço o que gosto, como Passas que gosto. a ver a vida de outra maneira. Passo. Exatamente. E os amigos também passam a ver a vida de outra maneira? Quando alguém tão próximo está a passar por isso? A gente nunca pensa que nos vai acontecer a nós algo. Sim, mas todos os meus amigos, já não me lembro contigo, todos começaram a fazer endoscopias. Os homens, então não. Foi uma coisa. Tu não fizeste. Eu fiz mais tarde. Mais tarde mandaram-me fazer. Mas isso aconteceu. Amigos à minha volta, tive vários. Começaram logo a pensar se tinham qualquer coisa. Felizmente nenhum amigo meu. Não, eu nunca fui para casa muito ir a médicos nessa altura. Sim, tu não és nada. Novos, só já a partir de 50 e tais é que eu comecei a estar fazer mais análise e a estar mais atento, etc. Até porque a minha mulher também, como é filha de médico, eu acho que os filhos de médicos são exatamente o oposto. Não faz análises, não faz nada. Não. Porque os médicos também são assim. Os médicos são péssimos doentes. Os médicos não fazem análise.
Conte-nos lá a verdade toda, vá. Não, assim. Tive um grande mestre, o professor Sobrinho Simões, que costumava dizer que não fazia análises. Um grande mestre do cancro, já agora, a nível mundial. Principalmente o cancro da tiroide. Teve um ligeiro AVC, está ótimo, mas quer dizer, porquê? Porque temos medo. Enquanto que as pessoas repetem muitas análises, não é? Bem, eu só faço mesmo porque tem que ser obrigatório, está a ver? Não. Porque já sei, isto é como um automóvel. Se eu lhe apanhar um carro, eu encontro qualquer coisa que não está em ordem. É assim. E portanto, nós temos esse... Mas quem faz muitas análises e não sei o que, parece que está à procura de qualquer coisa, não é? Mas hoje há muito isso, sabes? Isso é uma coisa que mete muita impressão. E que eu estou sempre a brincar com amigos meus, estão sempre a fazer análises. Mas para quê? Nós vivemos numa sociedade muito hipocondríaca. Em relação ao cancro, muito também. Muito. Apesar de, se calhar, se fizessem mais análises, haveria mais diagnósticos precoces, não é? E eu já, felizmente, e isso é muito positivo, e as pessoas estão a ter melhores hábitos, come-se melhor, primeiro tem que se comer menos, agora vem aqui já agora. Andar mais, fazer mais exercício e comer menos. Nós comemos em demasia para aquilo que andamos. Pois isso é tudo mau. Eu próprio, não, eu contra mim falo. Mas as pessoas andam, fazem mais desporto, comem melhor, mais vegetais. Isto está a melhorar. Isso é bom. Fuma-se menos. As novas gerações fumam menos. Mais ou menos. Fumam muito menos. Fumam outro tipo de cigarros. Agora, muito na questão das canetas, não é? Sim, dos cigarros de canetas, apesar de que os números mostram que ainda é alarmante. Agora, não é? É uma geração, os novos tempos, as pessoas são muito hipocondríacas porque estão muito invadidas pela ciência. E eu acho que, no fundo, como dizia o Gil Lipovetsky, escreveu isso na Era do Vazio, nos anos 80, as pessoas procuram a imortalidade. E procuram mais. Querem ser todos Cristianos Ronaldos, belos e jovens. Não é possível. Nós vamos envelhecer todos. E, portanto, isto tem que ser com equilíbrio. Mas, de facto, a prevenção é muito importante. E no cancro há um fator genético muito importante. E hoje já se sabe isso, e bem, seja para homens, seja para mulheres, há tipos de cancros que têm muito a ver com isso e que tem que se fazer exames a partir de uma certa altura para evitar. Mas apesar de vivermos numa sociedade mais hipocondríaca, ainda vivemos numa sociedade onde o cancro é tabu. É, porque é doença, já uma doença que mata muito, não é? Das que mais mata, e que ainda não há uma cura milagrosa. Há tratamentos que melhoraram muito. Houve aqui dois tipos de melhoria. São apanhados mais cedo. E como são apanhados mais cedo, é extirpado o cancro. E, portanto, muitas vezes cura, ou há uma remissão de anos, já não vai morrer daquilo. Por outro lado, há tratamentos que prolongam cancro crónico e que a pessoa não morre daquilo. Morre aos 90 e tal anos, mas pronto, vive com cancro 30 anos. Portanto, a terapêutica melhorou imenso, não é? Mas não há uma cura que se possa dizer, pronto, toma aqui uma penicilina e já não tem pneumonia. Isso não aconteceu. E dificilmente acontecerá. Agora, evoluiu imenso e claro que há cancros e cancros, não é? Como tudo, não é? E o seu cancro, neste caso dos intestinos, era um cancro grave, não é? E é dos que atinge mais os portugueses. O cancro do reto e do intestino é dos que mais atinge os portugueses. Lá está, isto tem a ver com a alimentação que nós fazemos e com a genética. Na alimentação, uma coisa que agora até se come menos, que é enchidos e esse tipo de comidas pesadas, coisa que eu nunca comi, que tu sabes, que eu não gosto nada disso. Mas também é a população. As populações têm tendência. Nós ainda não sabemos tudo da genética, mas já sabemos... Não tinhas casos de família. Não. Mas já sabemos que vamos saber rapidamente à nascença que doenças é que provavelmente vamos ter. O que vai ser uma chatice. Porque um tipo vem, desde que nasce, saber, tem aqui 30 doenças que tem que andar a fazer tudo o que é exames, tubinhos por aqui e por acolá, para ver se não tenho aquilo, e isso vai dar ansiedade às pessoas. Claro. Porque eu tenho uma tendência para ter ataque cardíaco. A ignorância ajuda-nos muito, sabe? E lá está, e por ter conhecimento, se calhar é por isso que diz que os médicos são os piores doentes. Permita-me aqui voltar a um momento que eu até descrevi na minha introdução, que de repente deixou de ser o Dr. Álvaro. Exatamente. E passou a ser o Sr. Álvaro. Isso foi a parte melhor de tudo isto. Porque não tenho dúvidas que a partir dali fui melhor médico do que era. Porque passei para o outro lado. Porque percebi como é que é do outro lado. Até está do outro lado, nós estamos daqui a tratar pessoas que estão debilitadas e que estão muito na nossa mão. Não é?
o médico ocupou muito na sociedade moderna o lugar do padre, o intermediário entre a vida e a morte. E, portanto, não tenho dúvidas que melhorei nesse aspecto de empatia, não é? Porque empatia, a gente aprende o que é empatia, agora fala-se muito na política, na empatia, mas na Faculdade de Medicina aprende-se no terceiro ano o que é empatia. É a gente pôr-se no lugar do outro e perceber o que o outro tem. Pois, mas eu até ter um cancro não consigo, por mais que eu queira, é preciso passar para o lado de lá para perceber. E agora tenho a empatia toda, porque já sei como é. E sei que quando se vem a um hospital estamos em sofrimento, não é? O cancro depois tem outro aspecto, que é o estigma. Por isso é que eu estou aqui. Acho que é importante fazer pedagogia, que há cancro, pode-se viver com ele e fazer uma vida fantástica. As melhores coisas que eu fiz na minha vida foi pós-cancro. As mais relevantes. Para já, o meu filho crescer. Portanto, desde 1 ano até já tem 20 anos. Portanto, também um bocadinho que é uma obra minha. Só um bocadinho. Mas profissionalmente, as coisas mais interessantes que eu fiz foi depois. Eu na altura estava a ver, era o fim, não? Isso é que é extraordinário. E isso que me aconteceu a mim, acontece a muita gente. Muita. Milhares, milhões de pessoas. Portanto, para quem tem uma coisa destas, é preciso pensar positivo. E pensar positivo ajuda, não é? Porque é o que ele diz. Eu sou pessimista, certo? Estava cheio de medo. A palavra certa estava cheio de medo, para não dizer outra palavra. E, portanto, a gente tem que, ocupando-se com outra coisa, tendo algo até mais relevante, nós esquecemos um bocado o problema. Deixa-me perguntar aqui ao Francisco, como é que foi olhar para o Álvaro e deixar de ser o Dr. Álvaro para os outros e passar a ser o Sr. Álvaro? Ele para mim sempre foi o Sr. Álvaro, o amigo Álvaro. Sim, não, mas os outros que olhavam para ele. Certo. E como é que o próprio Álvaro lidou com essa mudança? Eu acho que ele lidou bem e adaptou-se bem depois. Ele passando aquela fase toda complicada, ele voltou a ser o que era. Acredito, sim senhor, é que ele se ponha mais do lado dos doentes. É normal, por quem passa por isso. Mas eu acho que ele depois, passados os tais 5 anos que eu digo, ele voltou a ser o Álvaro que era, bem disposto. Sim, isso é a parte boa que a gente esquece. É. Quando a gente já não se lembra. E essa história do teu projeto de Évora também foi muito importante, porque não sei quando tem um outro objetivo. Exatamente. Parecendo que não, ele via estar sempre a pensar. Eu tive que fazer fez o laboratório do Algarve, de Faro, novo, foi Faro, depois foi o Laura Eras. Depois inaugurei em 2008, eu fui de Évora para Faro e depois fui presidente do Instituto do Sangue e juntei-o com o transplante, fiz o IPST que é hoje. Quer dizer, a quantidade de coisas que eu fiz. E depois ainda fui para a política com um amigo meu que foi líder do PS, o Seguro. Aí é que eu ganhei gozo. Portanto, a quantidade de coisas que eu já fiz depois, não é? Sim, mas eu acho que tu já não tens obsessão do cancro, nem. Já passou. Já não penso nisso. Não pensas tanto nisso, pelo menos. Não, mas penso. Vamos lá saber a verdade. Não parece, mas penso. Não parece. Mas é uma coisa que não me larga. Eu lembro perfeitamente, para o mês que vem vai fazer os 5 anos, ou um mês, ou 2 meses. Vão-se passar os 5 anos, eu vou traçar. Tá. Mas a partir daí nunca mais. Eu tive uma junta médica. E passado 5 anos, durante 5 anos pagava muito menos IRS. Passado 5 anos a junta médica disse, não, você já está safo. Já tem que pagar outra vez. Aos outros. Mas senti-me aliviado, não é? Senti, pronto, isto... Ok. Mas estou sempre com medo de voltar a ter. Sim, isso é uma coisa que... Mas tenho sempre. E quando tenho outro sintoma qualquer... Isso é de ser médico, filho. Não é não, outro porque sintoma... nós aqui, sim, tanto eu como o Gustavo, que me acompanha, temos ouvido sempre que... Tem sempre medo. Que sentem como se tivessem uma pistola sempre apontada à cabeça. Eu acho que é uma... Era aquilo que ele estava a dizer. Claro que isso é pior, não é? Mas é um bocadinho uma sentença de morte à distância, que a gente sabe que pode em qualquer altura voltar. E quando temos qualquer sintoma, qualquer coisa, especialmente os primeiros anos, é terrível. Começo logo a pensar, diabo, será que é isto que... E lembro que com os meus colegas eles começavam-se a rir, não é? Sim, é uma marca isto, é uma marca para a vida, não é? É uma marca, por exemplo, os tratamentos. Como é que foi a quimioterapia? Muito mal. Isso é horrível. Isso é a pior coisa que eu já passei na vida. A cirurgia foi dura. Já agora eu levei uma grande cirurgia, uma grande cicatriz aqui na barriga. Senti
como se tivesse uma espada aqui. Senti mesmo. Senti lâminas. Senti uma coisa estranhíssima. Nunca pensei que se sentisse isso. Mas senti. E depois, a quimioterapia. Isso é uma coisa horrível. Estava sempre a beber iced tea. Tinha que comer gelados. A comida sabia-me a metal. Aquilo era uma coisa horrível. Isso foram meses muito, muito maus. E a minha quimioterapia foi razoavelmente leve. Nem era das piores. Não me caiu o cabelo. Nem essas coisas. Mas era... portanto, as pessoas sofrem imenso com a quimioterapia. Sofrem muito. Porque lá está, mata tudo o que é já bom, agora, também dizer, mau e bom, embora, não é? Sim, depois eu fui operado mais uma vez no IPO para tirar o saco, depois ainda voltei porque tinha uma hérnia. E quando me fui embora, passado um ano, assim, fui à pediatria dar brinquedos do meu filho para as crianças que estavam por cima de mim. Eu quis ser pediatra quando era miúdo. E depois não fui para a pediatria que queria. E ali senti que eu não... Ser pediatra é difícil, principalmente pediatra oncológico. Portanto, o meu sofrimento comparado com o deles, nesse aspecto ajudou-me, no sentido, estou-me aqui a queixar de quê? Isto é que é tremendo, não é? Quer dizer, pronto, estou doente, agora ter o meu filho com um problema daqueles, isso então é que eu não aguentava. E, portanto, isto é mau, sofri muito, mas tive um caso desse, um grande amigo meu, médico, que perdeu 2 filhos. Ter um filho com cancro, isso é pior. Portanto, apesar de tudo, aguento bem isto e não posso queixar muito. Aliás, como diz o meu cirurgião, que às vezes queixo-me, e ele diz: mas estás-te a queixar de quê? Porque isto só tem metade do intestino, não sou o mesmo. E ele: estás-te a queixar? Não estás vivo? Então, olha, não te queixes, pá. Podia já não estar. Isso é verdade, ó, para o brigadinho. Mas eu aqui deixo fazer as queixas todas. Então conte-me lá, a partir do momento, e para quem nos está a seguir, imagino que alguém está com cancro do intestino e está a passar por isto. Quando se tira uma parte do intestino, o que é que acontece? Acontece. Como é que que se tem que vive? ir à casa de banho mais vezes. Conheço todas as casas de banho das autoestradas em Portugal. Todas. Quem anda de automóvel, por exemplo. E tem que conhecer as casas de banho todas dos shoppings onde se vai, porque vai-se muito mais vezes. E isso é uma chatice. E olha, estar-se numa reunião, ou então para mim, que falo em congressos e depois até na política, e com o stress ter que ir ao quarto banho, por exemplo, é uma chatice. Porque nós somos naturalmente obstipados. Eu também era obstipado. Aliás, a obstipação é também uma das causas que leva ao... Porque há acumulação de toxinas, no fundo, muito tempo. E, portanto, a obstipação ficou logo tratada, deixei de ser obstipado. Mas depois aquilo há de ir ao sítio. Depois o organismo é extraordinário. Nós adaptamos de tal maneira, tudo isto vai ao sítio. E eu já voltei até a ser outra vez um bocado obstipado. E é curioso. Mas já não tens esse problema de ter que ir tantas vezes à casa de banho. O corpo tem memória. Mas é porque o organismo adapta-se. Agora, há ali uns anos que são muito difíceis. Portanto, para quem tem... Claro que sim, estamos a falar de um cancro grave, de uma operação, de quimioterapias. Tem que lhe cortar, uma porque eles cortam sempre a mais do que a menos. É melhor pegar por excesso que por defeito. É uma regra na medicina. E, portanto, fica com menos intestino. Bem, sei que muitos de nós não sabemos, mas temos metros a mais de intestino. Mas, de qualquer maneira, andar cá a mexer não é uma coisa muito simpática. E, portanto, a boa notícia é que o organismo se adapta. A nossa biologia é extraordinária. Nós construímos. Isso foi uma coisa... Quando eu estava internado, quando tu me foste buscar, o primeiro duche que eu fiz foi uma coisa extraordinária. Não conseguia tomar duche, não conseguia mexer-me, não conseguia fazer nada. E recuperei tudo. Portanto, quer dizer, isto às vezes fica tudo desconchavado e vai ao sítio, o que é extraordinário. Temos uma capacidade de recuperação grande. Mas essa é a parte boa, positiva. Isto melhora com o tempo, é preciso ter paciência. A segunda é trabalhar, ou termos a nossa vida. A nossa vida ajuda-nos. Termos vida, termos ocupação, termos ambição, portanto, querer fazer coisas, não é? Tá? Objetivos. Isso é muito importante. Ter amigos é fundamental. Eu sem amigos não me safava. Meus amigos foram fundamentais. Absolutamente fundamentais. O meu filho, a minha mulher, na altura, e os meus amigos foram absolutamente fundamentais. E há uma peneira. Aqui além do Francisco, alguns estão ligados à política, conhecidos, não é? Sim. Mas poucos, porque há uma coisa. Ali peneira-se os amigos verdadeiros. Porque também há a percepção que um tipo pode morrer, não é? Portanto, ali só estão connosco aqueles que são mesmo nossos amigos. Não há interesse ali. Acabou isso.
Sim, Os que ficam. Os que ficam. E alguns que eu não dava muito... Nem tinha muito amigos e que me foram ver e tal. Tenho 2 ou 3 casos que nem era muito próximo deles, mas que eles eram muito próximos de mim. E isso devo-lhes imenso. Quer-nos dar exemplos? Fico uma gratidão. Não, sim, não são pessoas conhecidas, mas o meu amigo Zé Viegas, por exemplo, que foi presidente da Associação Académica de Coimbra, convidei para ir comigo a Praga, quando foi da Revolução de Veludo em Praga. Eu fui com um conjunto de jovens. Olha, o atual Presidente da Assembleia da República, o Zé Pedro Agué Branco, que era o líder de jovens advogados, eu era o líder de jovens médicos. E o Viegas era da Associação Académica. Ficamos amigos e tal, conhecidos, mas quando isto aconteceu, ele vinha jantar comigo todos os fins de semana. O meu amigo Moura, que é dentista em Portimão, que é meu amigo desde os tempos da faculdade, que eu era amigo, próximo, mas não muito próximo, metia-se no carro e vinha almoçar comigo, 15 a 15 dias, vinha a Lisboa ter comigo. E isso toca, não é? Quer dizer, os meus amigos do Porto, que tu conheces bem, não é? Meteram-se no carro e vieram para Lisboa, não é? Ficaram num hotel e vieram logo ter comigo. Isso não tem preço, pois não? Os amigos são para a vida, não é? E, portanto, o Chico é padrinho do meu filho, os meus amigos do Porto, passo férias com ele, em casa deste meu amigo passo o Natal desde miúdo, não? Já antes do cancro, mas continuei depois, claro. Mas quem me conhece sabe que para mim os amigos são importantes e também são mais importantes por causa da doença que eu tive. Portanto, valorizo muito mais. Na política, sim, tenho um grande amigo, o Seguro, não é? Que me lembro, foi uma vez visitar e não deixavam entrar as enfermeiras. E ele, muito respeitador, ia fechar a porta. Eu disse, eu estava nos cuidados intensivos, nos intermédios, e disse, Sr. enfermeiro, abra lá a porta que esse ainda vai ser líder um dia do Partido Socialista. Isto foi em 2006, ele só foi em 2011. E ela não o conhecia, ela abriu a porta. Isso é uma coisa para a vida, não é? Isso fica porque... O que demonstra que na política também se podem ter amigos. Sim. Eu já lhe quero perguntar sobre a política, mas ainda sobre a amizade. Francisco, a doença trouxe aqui uma dimensão nova à vossa amizade. Tornou-a diferente, de alguma forma? Não, eu já era muito, vamos lá ver, eu já era muito amigo do Álvaro. Ele era praticamente como um irmão que eu não tive. Ele tem uma irmã e eu tenho uma meia-irmã carioca, é curioso, já agora. Mas é o irmão, sim, exatamente. Ele é como se fosse meu irmão, portanto, eu já era, a amizade já vinha muito atrás. Naquela altura, não é que tivesse ficado mais amigo do Álvaro, porque eu já era tão amigo dele que já era impossível ser mais amigo. Fiquei preocupado. Mas pode não ter mudado a amizade, mas a forma como essa amizade era vivida. Não, por exemplo, trouxe-vos mais cumplicidade? Dei-lhe mais assistente. Não, nós éramos muito cúmplices. E trata o meu filho quase como se fosse pai dele. É um querido com a afilhada. Eu estava a perguntar-lhe se, imagine, em relação à forma como a amizade se reflete, não é? Se, por exemplo, se vos criou mais cumplicidade, se tornaram amigos diferentes? Não, eu acho que não. Não foi por aí. Eu já era muito amigo do Álvaro, não. Mas quando um amigo nos pede para tomarmos conta do nosso filho... Ele ficou com um peso enorme, coitado. Fica com um peso. Não fiquei. Mas, quer dizer, eu sabia a amizade que o Álvaro tinha por mim, da mesma maneira que ele sabe a amizade que eu tenho por ele. Eu acho que se tivesse acontecido a mesma coisa comigo, eu teria a mesma reação que ele teve comigo. Mas pronto, quer dizer, eu acho que foi o número 1 escolhido, não é? Porque senão ele iria pedir isso a outro amigo. O que é que gostava de lhe dizer que não lhe disse? É o nosso momento alta definição. Tudo bem que sim. Francisco. Não, eu acho que na altura lhe disse tudo. Acho que é o meu maior amigo, é como se fosse um irmão e eu tinha que tratá-lo da maneira como tratei. Álvaro. Pois, é sempre bom a gente ver que temos alguém que é como se fosse eu, não é? Isso tranquilizou-me. Não é? Saber que tinha o Chico, podia mesmo tomar conta, não? Porque eu sei que ele tomava conta. Isto é, se o miúdo um dia precisasse, podia ir lá para casa. E isso é bom a gente ver que os amigos estão para as ocasiões, não é? De verdade mesmo. De verdade, exatamente. E a verdadeira amizade é a mais importante da vida e depois disso então é que eu muitas vezes falo disso, da política, por exemplo, que as pessoas levam aquilo muito a sério. Nós temos que levar as coisas a sério, mas não podemos levar demasiado a sério. Porque na vida, de facto, o mais importante são os filhos. Quem tem filhos percebe o que é amor. Quando eu tive um filho é que eu percebi porque é que a minha mãe e o meu pai me diziam que eu não desligava nenhuma, ou que eu era... Não, eu percebi. Não é? Quer dizer, porque realmente amor de pai ou de mãe é uma coisa... Mesmo não vivendo,
Mesmo o meu pai que não viveu comigo, mesmo a minha mãe que nunca... A gente percebe quando tem filhos. E depois os amigos. Claro que amigo pode ser a mulher, a mãe do meu filho, mas quer dizer, mas a amizade está primeiro. É este espírito de irmandade, não é? E portanto, a coisa que me dá mais gozo na vida é passar férias com os meus amigos, é jantar com os meus amigos. Nós temos outro amigo nosso, foi tempo do liceu, o Miguel, que é médico também. Às vezes jantamos com os nossos filhos. Isso é um prazer enorme. Portanto, na política... As pessoas estão habituadas, lá está, a vê-lo num comentário televisivo. Exatamente. E na política é igual. É do Partido Socialista. Como é que mudou a forma de fazer política? Mudou. Na política é igual. Desde que eu esteja com os meus amigos, eu estou bem. Perdendo ou ganhando. Isso depois é um bocado irrelevante. Está a ver? Agora, tanto com os meus amigos, eu tenho 2 ou 3 que tenho a sorte na política de manter amigo. O Francisco Assis, sou amigo há 40 anos também, como do seguro. E isso é para a vida, não é? Tornou-se mais genuíno na forma de fazer política, mais autêntico? Sim, também. Mais direto? Deixa de levar aquilo tão a sério, se calhar. Essa é outra parte, não é? Por causa disto que eu estou aqui a dizer, não é? É muito difícil para mim ter inimigos. É que também tem esta faceta, não é? É muito difícil para mim levar algo a sério, mesmo quando me fazem mal, politicamente. Ou quando... É muito difícil eu levar alguma coisa muito a mal. É mesmo difícil. Depois de ter estado doente, ainda é mais difícil. A sério, não é que não consigo. Porque sei que isto tudo passa. E não vale a pena. Portanto, estou muito bem assim. Acho que estou muito bem assim. E sou feliz assim. Sou muito grato. Eu sou muito grato à vida. Sou muito grato à medicina. Tenho uma vida boa. Tive uma vida boa. Consegui ultrapassar uma coisa horrível. Estou vivo. Vi o meu filho crescer. Tenho os meus amigos. O que é que se pode ter mais? Adoro ser médico, tenho problemas e tenho chatices. Toda a gente tem chatices, toda a gente tem problemas, mas eu sou um privilegiado e sinto que sou um privilegiado. E já agora a política, o que eu tento fazer é dar algo para que os outros tenham uma vida melhor, ou pelo menos como aquela que eu tenho, que não tenho, não é? Infelizmente há muita gente que não tem esta possibilidade, não. Porque isto também é sorte. Eu não tenho o que tenho por mérito meu. Uma parte pequena, terei algum mérito, mas é uma parte pequena. Tive sorte de ter este amigo, porque eu encontrei no liceu, vamos ver. Podia não ter encontrado. Há um fator aqui, sorte, sinto que a gente tem que agarrar. Isso é como em tudo na vida. É. Agora, a política para mim é o meu hobby, desde miúdo, tu sabes, não é? Mas que eu sinto, aliás, sempre sentimos, quer dizer, nós privilegiados, porque vivemos bem, porque nunca nos faltou nada, tenho que dar alguma coisa da minha cultura, do meu conhecimento, que é pouco, é o que é, para que as pessoas haja menos pobreza, que as pessoas sejam mais felizes, tenham mais qualidade de vida. E pronto, e agora estar a fazer isto, que é tentar animar alguns que estão a sofrer, que nos estão a ouvir, que estão naquela fase que eu já estive, e perceber que hoje, os meus 50%, hoje seriam 70% positivos. Isto é, hoje, com o tipo de cancro que eu tive há 20 anos, a possibilidade de remissão é de 70%. É 80%. É brutal. Portanto, hoje ainda há mais razões para ser otimista, porque a medicina evoluiu extraordinariamente. Então o que é que gostaria de dizer a essas pessoas? Que conselhos pode dar? Que confiem na ciência, na medicina. Portugal tem das melhores medicinas do mundo, tem dos melhores serviços de saúde do mundo, apesar dos problemas que tem. Estes problemas que nós temos, toda a Europa tem, nós estamos pós-pandemia, está tudo com problemas. Temos grandes enfermeiros. Os enfermeiros já agora não falei nisso, porque os enfermeiros é que estão ali connosco. Os meus colegas iam-me lá dizer de vez em quando, mas os enfermeiros são fantásticos e têm um conhecimento. Eu lembro quando estava nos cuidados intermédios, nos intensivos, ouvia-lhes as conversas. Eles sabem de medicina como muitos médicos não sabem. São muito qualificados, são muito bons. Não é por acaso que os enfermeiros portugueses têm tanto sucesso em Inglaterra e noutros países. Nós temos uma medicina ótima. Nós temos... E a ciência está a desenvolver muito. Sempre que há uma guerra, há uma pandemia, há uma evolução, há uma progressão geométrica do conhecimento. Como foi agora, com a pandemia. Portanto, e agora há uma inovação terapêutica extraordinária e, portanto, confia. É uma palavra de otimismo, mas é fundado. Quer dizer, há hoje muito mais possibilidades que havia e continuem a sua vida com os seus amigos, com os que são próximos, dar valor àquilo que é realmente importante, que é aqueles que nós gostamos, que gostam de nós, e que nos enchem a alma.
Álvaro Beleza, Francisco, muito obrigada aos dois. Obrigado. Obrigado. Tenho Cancro e Depois é um podcast de SIC Notícias com sonoplastia de Gustavo Carvalho e Hugo Oliveira, com apoio à produção de Joana Henriques e João Filipe Lopes. A coordenação é de Joana Beleza e a direção de Bernardo Ferrão. A música deste podcast foi cedida pelo José de Combo em memória de Pedro Gonçalves. Eu sou a Sara Tainha, ouça e subscreva este podcast na plataforma que preferir, avalie e envie os seus comentários. Se quiser saber mais sobre este tema, vá ao site do Tenho Cancro e Depois. O cancro é de todos. Tenho Cancro e Depois é um projeto editorial da SIC Notícias com o apoio da Novartis. Um espaço multiplataforma que acolhe todas as vozes que contribuem para normalizar como se fala de cancro, fundamental para uma sociedade mais informada e empática. Partilhamos experiências e criamos pontes, porque o cancro também deve ser conversa. Saiba mais e acompanhe este projeto em tenhocancroedepois.pt. Num mundo cheio de informação, como ajudar os mais novos a compreender as notícias? O Grupo de Mídia Impressa tem hoje na sua oferta informativa o SIC Explica-me e o Expressinho, projetos editoriais pensados exclusivamente para crianças e jovens. Notícias claras, adaptadas, que despertam curiosidade e formam cidadãos informados. SIC Explica-me e Expressinho. Informar para crescer.